Então vamos falar sobre a ansiedade. Ansiedade que acomete muitas, mas muitos milhares de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo. A ansiedade é daí até uma doença? Não. Primeiro, porque a ansiedade é um tipo de comportamento natural do nosso corpo. Só que ele tem limites. Assim como algumas emoções e sentimentos também têm limites, não é? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Ficar triste é normal? Sim, você vive uma situação que te traz esse sentimento, te faz estimular essa emoção e você fica triste. Só que uma tristeza profunda aí já é patológico. Existe algo a mais aí que precisa ser investigado. A euforia é algo natural? Sim. É algo ruim? Não. Mas é algo que pode se tornar patológico? Sim. Sim. A pessoa que ultrapassa o ponto ali, ela acaba indo para um mundo fantasioso que não é um mundo real. E isso pode ser danoso para ela, tá? Então, todas as emoções e todos os sentimentos, eles têm limiares. E quando ultrapassados esses limiares, aí nós entramos no estado patológico. E quem faz isso, eu vou explicar tudo isso nessa live. Mas a ansiedade, ela é um processo natural, é um processo que tem o para quê, né? E o porquê também. É um processo que está relacionado a uma reação. Eu fico ansioso como um produto de reação a... E aí é que vem os 3 pontinhos que a gente precisa investigar. Ansioso reagindo a quê? Então tem aí um estímulo. Mas para se tornar patológico, eu preciso de mais de um estímulo. Aí é que está. A ansiedade por si só, que é dita normal ou natural, ela é um estado de antecipação. Então eu tenho um comportamento do meu organismo, tanto físico quanto psíquico, que está relacionado a uma antecipação, uma experiência antecipada. Mesmo de situações que eu nunca vivi. Né? Está falhando, pessoal? A Ana falou que está falhando. Será que é só para ela? Ou é a minha conexão aqui que está ruim? Conta aí para mim, pessoal, como que está a conexão aí para vocês? Se está chegando bem o sinal ou se está falhando aí para vocês também? Né? Que aí eu fico mais tranquilo aqui ou então eu me apavoro. Conta aí para mim, pessoal, por gentileza, se está chegando bem para vocês. Acho que é só lá para a Ana. Que a Mari colocou aqui, ok, que tá normal, ok, a minha normal. Beleza. Ana, então eu acho que é aí. Então eu fico mais tranquilo. Beleza, então, continuando. Então, Ana, talvez travou para você aí só, tá? Obrigado, pessoal, pelo feedback, viu? Então, vocês estão firmes aí. Então, vamos lá. Então, olha só. Uma antecipação. Só isso? Não. Uma vez, eu já contei em outra live sobre a ansiedade que, em determinados casos, ela não está ligada somente ao futuro, que seria antecipação. Em alguns casos, ela está relacionada ao passado. Vou explicar para vocês. Então, olha só, quando eu tenho uma antecipação, uma reação vivencial de antecipação, então eu gero uma ansiedade por conta dessa característica de antecipação. Mas, quando eu já vivi uma experiência e eu não quero vivenciar aquilo de novo, eu estou fazendo uma referência ao passado e não ao futuro. Então, por isso que a história do nosso paciente, ela conta muito. É preciso entender se essa pessoa já viveu a experiência, se essa pessoa está linkando uma experiência ou se essa pessoa está apenas evitando reviver uma experiência.
Então são situações diferentes que provocam intensidades diferentes. Entende? Então, eu não quero passar por aquilo de novo e tal. E gera uma crise de ansiedade e tal. Diferente de, por exemplo, uma pessoa que nunca voou de avião e tem uma viagem marcada e de repente começa a ter crises de ansiedade e não entra no avião. É uma experiência que ela nunca vivenciou, mas a antecipação vivencial gera uma fobia, né? E a pessoa que voou e teve uma turbulência daquelas feias, sabe? Turbulência, na verdade, nunca é bonito, né? Mas turbulência é natural, você vai passar no meio de uma nuvem, vai, dependendo das correntes de ventos e tal, essas coisas, você acaba tendo uma turbulência, tranquilo. Mas aquela turbulência que chega a descer máscaras de oxigênio, aí complica um pouco as coisas. Então, você tem aí uma experiência vivencial traumática. E você está apenas reagindo de forma antecipada também, mas antecipando para que não se repita o que já aconteceu. Então você não quer acionar uma memória de forma real. Porque aqui no imaginário já está vivendo. Então você se antecipa e fala, eu não entro no avião por nada. Não é? Então, e assim, qualquer situação, não subo numa moto por nada, não passo mais por aquela rua por nada, e assim por diante, né? Então, bota traumática nisso, né? Já atendi alguns pacientes assim, que tinham histórias com esse perfil de turbulência brava. Eu nunca passei uma turbulência dessas características. Sempre turbulência normal, uma tremidinha ali, nada. Graças a Deus, nada que assustasse ou que atrapalhasse a viagem, imagina. Mas você está nas alturas, né? Bom, então nós estamos falando de ansiedade e o que o bioalinhamento tem a ver com isso? Para a gente entender a ansiedade, não é somente assim, eu sou ansioso, eu sou muito apavorado, eu sou muito agitado, eu sou muito isso, eu sofro muito e tal. Não é só isso. Porque isso já é o produto, isso já é o que você tem como resultado. E aí a pessoa fala, não, mas eu sempre fui ansioso. Não, tem um momento em que essa ansiedade, ela estimulou o seu organismo. Porque a ansiedade é uma reação. Se a ansiedade é uma reação, eu preciso de um estímulo. Eu preciso de um cutuco ali para provocar esse comportamento. Para que esse comportamento seja provocado. Então lembrem disso. Se a ansiedade é uma reação, então eu preciso de que tenha ali acontecido antes uma ação. Então, nós temos algo muito importante aí, que vale a pena anotar. Tá? Então, nesse processo, nós temos um conceito que cai por terra, que a ansiedade ela está relacionada a excesso de futuro. Tá? Isso é um ditado, ficar bonitinho ali na internet. Ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado, né? Essas coisas e tal. Fica bonitinho e tal, mas não é uma verdade absoluta. Nem também eu sou dono da verdade absoluta. Quem me dera ser dono de alguma verdade, mas diante dos estudos, diante da prática clínica e diante da experiência de décadas, o que eu compartilho com vocês é que a ansiedade ela está ligada tanto em relação a situações de antecipação futura, quanto em relação à antecipação para evitar passado. Principalmente porque a ansiedade é uma reação, tá? A ansiedade é uma reação. Então vamos lá. Se a ansiedade é uma reação comportamental, por que você disse, Adailton, que no início aqui da live, que
não é apenas de um estímulo. É porque quando nós temos apenas um estímulo que provoca uma reação, nós vamos encontrar essa ansiedade que é dita normal. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Vou viajar. Nesse feriado, essa semana tem feriado, né? Não vou viajar, mas vamos supor, vou viajar para um novo lugar, para um resort, lá em Brotas. Beleza, que eu quero conhecer, aliás. Por isso que eu estou falando, mas não será esse final de semana. Quero ir para um resort lá em Brotas. Conhecer, vou levar minha família, levar as crianças, se divertir e tal. Então, quando chega na semana da viagem, você fica pensando e você fica olhando na internet o que tem de interessante lá, fica olhando fotos, fica olhando roteiro turístico e de repente você até dorme mais tarde pensando, nossa, eu acho que vai valer muito a pena porque a gente pode fazer isso e aquilo. E na noite que antecede a viagem você tá mais agitado e aquela coisa... O que significa isso? Você tem um estímulo que é, eu vou ao encontro de uma novidade e essa novidade será uma experiência para toda a minha família e foi gerada uma expectativa em cima dessa novidade, enfim e tal, e o meu organismo está reagindo para colocar em ação. Então, ele fica mais eufórico, fica mais... em estado beta, né? Que é todas as luzes ligadas para eu ter clareza de tudo que está acontecendo, enfim e tal. Então, vou ficar mais agitado. Isso chamado de ansiedade. Agora, uma situação onde só de marcar a viagem, por exemplo, ou de ter a aproximação de uma nova experiência, a pessoa não dorme. Ou a pessoa não come, ou a pessoa não consegue trabalhar direito mais, porque a cabeça está martelando naquela antecipação, por exemplo. Então, o que acontece? O que é o patológico e o que é o dito normal? O normal, ele te deixa mais em beta, te deixa muito alerta, te deixa ativo, te deixa eufórico. E o que é o patológico? O patológico, ele está relacionado às reações que vão, inclusive, ter influência nas suas funções vitais, suas funções sociais e vitais. Então, suas funções sociais, puxa, eu não saio de casa, eu não converso com mais ninguém, eu só estou voltado o dia inteiro para aquela situação. E as ações vitais, as reações vitais, na verdade? Eu não tenho fome, eu não tenho sono, eu não descanso, eu não faço mais nada. Eu só fico focado naquilo, aquilo está martelando tanto na minha cabeça que as funções vitais estão interrompidas, estão abreviadas, para que eu dê foco total a uma situação. É diferente de você ficar eufórico e você fala, nossa, e tá almoçando e tá eufórico. Mas você está almoçando, tem apetite, tem vontade, tem as funções vitais preservadas. Nossa, demora um pouco mais para pegar no sono, mas pega no sono, descansa. Função vital. Entendem que é diferente uma ansiedade de comportamento normal, natural, orgânico, de uma situação que é dita patológica. Patológica compromete minhas funções sociais, meus relacionamentos sociais e funções vitais. Começa a ter influência. Então esse é o feeling, é o limiar da coisa. E aí eu disse para vocês que eu preciso de pelo menos duas histórias aí. Porque uma só vai te levar a uma ansiedade dita natural. E quando eu vivo duas situações, quando eu acumulo acumular é porque eu vivo uma situação que tem uma representação de ansiedade,
mas que não foi resolvida. Então ele fica ali. Então quando acontece uma segunda situação, ele se soma com a primeira. Entendem? Então eu vou dar uns exemplos também. Então uma pessoa... Deixa eu só olhar... Então uma pessoa, por exemplo, ela é adolescente e aí ela está lá no seu segundo ano do fundamental, do ensino médio, né? Segundo ano do ensino médio, adolescente, e de repente o professor chama esse adolescente para falar lá na frente de todos, para a sala inteira, em uma situação que pegou essa pessoa de surpresa. Então fala, fulano, vem cá, vem aqui na frente contar isso. E a pessoa era tímida, e a pessoa isso e aquilo. Então ela chegou lá na frente, olhou para todo mundo e se sentiu travada. E então se sentiu travada e isso foi altamente constrangedor para ela. E aí, de repente, ela logo em seguida vai para o seu aniversário de 15 anos. E os pais falam, vou te dar uma festa de 15 anos. Aí o que acontece? Como ela teve uma situação impactante lá atrás, o aniversário de 15 anos é onde ela será o foco. Os holofotes estarão virados para ela. E aí, essa situação de todo o foco estar voltado para mim, já gera uma antecipação. Nossa, eu tenho que estar impecável porque todo mundo vai estar olhando para mim. Nossa, não sei o que. Quando eu entrar no salão, todos estarão olhando para mim. E ela já começa a criar um medo relacionado a um constrangimento que ela teve lá atrás, alguns anos atrás, relacionado a todo mundo estar olhando para ela e ela ter passado um momento constrangedor. Então aí nós já temos uma situação de antecipação a uma reação do organismo em referência ao passado. Então quando eu tenho ao passado, eu já tenho um agravamento. Porque a pessoa, ela não imagina no que vai dar, ela meio que já sabe no que vai dar, o que ela vai sentir. Então ela não vai para a insegurança do que vai acontecer, ela já vai para a constatação do que pode acontecer. É por isso que é mais intenso. Quando a referência da ansiedade é o passado, é mais intenso a reação de ansiedade. E aí essa pessoa, ela já vai entrando num comportamento, mas ela ainda pode lidar com essa situação. Mas aí acontece novamente algo que deixou ela constrangida. Por exemplo, no momento que ela estava entrando no salão e ela sorrindo para todos e gente tirando foto e aquela coisa e tal, quebra o salto e ela cai. E aí ela se sentiu constrangida e de novo ela está ali dentro de uma cena onde todos estão olhando para ela e ela teve como desfecho o constrangimento. Então agora fecha-se ali 2 vezes constrangimento, 2 vezes todo mundo olhando para mim, 2 vezes uma situação que gerou uma expectativa. E aí, a partir daquele momento, o organismo já fica em alerta. Qualquer mínima situação que possa dar ao seu organismo uma percepção de que pode acontecer alguma coisa, aquela possibilidade remota ela se transforma numa possibilidade plausível e gera um estímulo, né, que é a provocação dessa ansiedade. E aí o resultado é uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. E aí vem as derivações, né? Precisa ser fatos parecidos? Sim, tem que fazer link um com o outro. Porque aí, quando um é acionado, ele aciona o outro também. Se forem fatos que não fazem link um com o outro, que não se assemelham em algum aspecto,
um é acionado e não acontece nada com o outro. Então, quando são histórias, independente do período de tempo entre uma e outra, mas quando são histórias onde tem um fator de característica comum, quando um é acionado, ele automaticamente carrega o outro junto a ele. Então, um alimenta o outro. E é aí que surgem as crises. Crise é uma somatória. Crise é uma somatória de fatores com uma intensidade que o organismo não consegue lidar com ela, não tem experiência para lidar com ela. Por quê? Porque dois conflitos somados de mesmo caráter, que foram acionados por um programa biológico de reação, de sobrevivência, o que acontece? Leva a pessoa para um novo nível de consciência. E esse novo nível de consciência é fora da realidade. Por isso que gera uma crise de ansiedade. Não vai adiantar você usar palavras, não vai adiantar você trazer conselhos e não vai adiantar você tentar trazer a lucidez através dos mesmos estímulos. É preciso que essa crise passe e depois você aplique estímulos para que a pessoa não tenha mais esse link de uma história com a outra. Já vai desmanchar as crises, a possibilidade de acontecer crises. E então você trabalha aqui com essas duas informações, considerando que elas são fatores causais. Então é preciso identificar esses fatores causais, é preciso fazer aplicar um estímulo que possa neutralizar essa influência de antecipação, seja em referência ao futuro, seja em referência ao passado. Mas, lembrem, quando é em referência ao passado, é mais intenso. Porque a pessoa, ela sai do campo das possibilidades e ela já vai para a concretização. Não, olha, eu já vivi essa experiência e não quero viver nunca mais. É diferente de dizem que é ruim, dizem que isso me impressionou, isso me deixou apavorado, isso e tal. Ainda não há o registro. Não há um registro no organismo. Agora, quando nós vivemos uma situação impactante, inesperada, vivida como um isolamento, e que a gente consegue reconhecer a fonte, isso gera um registro ali que, somado a um segundo, vai gerar uma ansiedade. A ansiedade que nós dizemos como patológica, tá certo? Como que eu faço para neutralizar isso tudo? Bom, é isso que nós queremos contar para você, como que acontece esse processo que vai ser trazido, essa sequência, esse passo a passo, lá na semana Destravando o Sintoma do seu paciente. E é justamente aí que você, profissional da saúde, você, terapeuta, você que gosta desse tema, o tema saúde em geral, vai conseguir entender exatamente como é possível trabalhar com pacientes com resultados expressivos já na primeira sessão. Você identifica o fator causal primário e aplica um estímulo. Tá? Aqui, deixa eu saber. Atendi uma paciente nessa situação e achei muito complicada. E aí? A Mari Soares, terapeuta. Então, se você entende, né? Primeira coisa, você entende que é um programa biológico, ou seja, não é uma patologia, não é uma doença, e sim um programa de reação biológica. Que a ansiedade, ela é uma reação, não uma ação. Reação, então tem um estímulo por trás. Se você entende que esse estímulo, ele só existe porque existe uma história mal resolvida, e que essa história mal resolvida só está mal resolvida porque foi impactante, inesperada e vivida como isolamento. Então, quando você faz essa triagem
para chegar no fator causal primário e traz à tona, traz à luz essa explicação para você e para o paciente, tá? Você começa a jornada de correção desses fatores. Você começa nessa correção, a jornada de correção. E a jornada de correção vem através de estímulos que têm o objetivo de neutralizar os estímulos que estão provocando as reações. E olha, eu vou dizer, quando você entende e localiza o fator causal primário na história do paciente, fica muito, mas muito mais fácil de aplicar estímulos e ter resultados. Quando nós vamos na raiz primária, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. E vou dizer para vocês, não é difícil de encontrar essa raiz primária do sintoma, de qualquer sintoma, tá? E mesmo que seja conjuntos de sintomas, como eu contei para vocês hoje, na ansiedade, que nós precisamos de pelo menos dois pontos aí de registro de situação que tem aí um choque na história do paciente. Então vamos fazer o seguinte, amanhã, às 21 horas, eu encontro vocês aqui. Tem uma convidada muito legal amanhã, Ana Maria. Ana Maria vai contar a experiência dela como bioalinhadora, por que ela buscou o bioalinhamento, o que ela encontrou no bioalinhamento e as histórias dela. E para quem conheceu a Ana Maria, eu conheci pessoalmente numa masterclass, uma pessoa incrível que você ri muito, no sentido de se diverte bastante, de como ela consegue contar as histórias de vida dela, que tem os pontos que são engraçados, tem os pontos dramáticos, mas como que ela consegue trazer leveza em todas as histórias que ela conta. E amanhã ela vai compartilhar conosco e estou muito feliz que ela vai estar conosco. Então amanhã às 21 horas eu continuo com vocês e continuem aqui conosco. Compartilhem essa live e lembrem-se, nós vamos daqui 15 dias, daqui 10 dias na verdade, porque nós já estamos na quarta-feira. Daqui 10 dias nós vamos começar a semana destravando o sintoma do seu paciente. E se você quer participar 100% online, 100% gratuito, se inscreva clicando no link que está na nossa bio e você vai para um grupo do WhatsApp e é lá que você vai receber todas as informações que você precisa, além de algumas vantagens. Então, sem gerar ansiedade, amanhã a gente fala mais sobre bioalinhamento, mais sobre saúde. Convide seus amigos profissionais da saúde, terapeutas, que amanhã, às 21 horas, estaremos aqui. Ah lá, o pessoal da turma 49 por aqui. Beijo, pessoal. É isso aí. E a todos que chegaram no meio, durante, depois, no começo, enfim, amanhã, 21 horas em ponto, eu estarei aqui com vocês. E aí, ah lá, turma 48 também. E convidem todos os seus amigos para estarem também aqui para uma grande reunião do bioalinhamento sobre tudo que a gente tem para compartilhar, porque de repente um amigo teu, você nem sabe o quanto ele precisa de uma informação como esta, e você pode estar fazendo a sua boa ação através do seu compartilhamento dessa live e das que nós estamos fazendo. Tá? Às vezes não é ele, mas é algum familiar dele, do seu amigo, de algum colega, enfim e tal, que precisa escutar essas informações. Então, a gente aguarda todos vocês e os convidados de vocês amanhã às 21 horas em ponto aqui no Instagram. Beijo no coração. Tchau, tchau!